Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super, hiper bem-vindos ao primeiro dia do nosso evento Rampage, que é 100% capitaneado pela Hamper. A trilha de hoje vai ser voltada principalmente aí para o público de agentes digitais, de prestadores de serviços digitais, né, que seriam principalmente aí as agências de marketing, as consultorias de vendas. É uma super honra poder abrir o evento aqui com um primeiro conteúdo. Se você não me conhece, eu sou a Bruna Mariá, eu sou gestora de canais na Hamper. A nossa área de canais existe justamente para que a gente consiga estabelecer cada vez mais parcerias aí com agências e consultorias do mercado. A gente entende que o mercado ele demanda cada vez mais estratégia, né? E é por isso que nós, enquanto desenvolvedores de uma solução de prospecção digital, que é o Hamper, nos unimos aí com parceiros, que são, como eu disse, essas agências, essas consultorias, que são dedicadas, né, cada vez mais especialistas aí em criar estratégias de prospecção, né? Então, sejam super bem-vindos mais uma vez, espero que vocês desfrutem desse conteúdo. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre como estruturar um serviço de prospecção digital na sua agência. Vamos lá? Bom, galera, vamos começar esse conteúdo trazendo um contexto de mercado. Então, antes da gente entrar propriamente ali, né, nos principais pontos que vocês têm que se atentar para construir essa entrega de prospecção, eu sempre gosto de trazer um contexto. Para iniciar esse conteúdo, eu trago aqui esse gráfico. Ele é um gráfico já super conhecido, muito possivelmente você já tenha visto. A gente customizou ele um pouquinho, mas ele está bem fiel ao original. É o gráfico que ilustra a capa do Predictable Revenue, que é a versão original do livro Receita Previsível. Aaron Ross, Cold Calling 2.0, de onde originou, né, todo esse boom aí que a prospecção digital vem tendo ao longo dos últimos anos. Esse gráfico, a gente vai olhar para ele aqui, eu vou explicar um pouquinho do contexto, a gente olhando muito sob a ótica de geração de leads, geração de demanda, aquisição de clientes. E esse gráfico, ele ilustra justamente os três principais momentos que a maioria das empresas B2B, de uma forma geral, aqui a gente não está falando de agências e consultorias, os três principais momentos que a maioria dessas empresas B2B, elas passam aí ao longo do teu ciclo de vida. Como eu disse, olhando muito aqui sob a ótica de processo comercial, processo de geração de leads, tá? O estágio A, como a gente pode ver, ele é um estágio ali de crescimento constante, né? A gente pode entender isso como os primeiros anos, né, de uma empresa B2B, ele tende a ter uma geração de leads, novos clientes de forma muito orgânica, né? Sem que a empresa precise investir fortemente aí num processo, né? Quando a gente fala no momento B, a gente entende que esse momento A, infelizmente, é finito, né? Então, quem dera a geração de leads, né, e aquisição de clientes fosse algo orgânico para sempre, né? Mas é muito natural, inclusive na Hamper, tudo que eu estou falando aqui, né, não é teoria, a gente vive isso na prática. Eu, enquanto gestora de uma área e responsável por parcerias com agências, consultorias, converso quase que diariamente, né, com diferentes agências e consultores ali, assim como a equipe do time de canais, todo o time da Hamper, esse público é um público muito forte, né? Não só, mas, né, vários tipos de empresas, a gente conversa todos os dias, então a gente consegue tirar muitas conclusões do que está acontecendo nesse momento. E é muito comum, na nossa própria realidade, a gente conversar com uma série de empresas que vêm especular sobre o Hamper, né? E elas estão justamente nesse momento A. E elas falam: ah, não, putz, beleza, eu não preciso gerar mais lead, então o Hamper agora não vai ser interessante para mim, eu já gero lead. A gente pergunta: como é que você está fazendo isso? Ah, é muito boca a boca, muita indicação, eu conheço muita gente do meu mercado, e a gente já conhecendo um pouquinho dessa tendência, a gente entende que em breve essa empresa vai precisar, né, tomar iniciativas para conseguir suplementar essa geração de leads. Tudo bem, essa pessoa vai embora e é batata, dali 6 meses, um ano, ela volta. Poxa, galera, realmente, aquela fase de geração de leads organicamente, sem eu precisar fazer grandes esforços, passou. Vamos falar como que o Hamper pode me ajudar agora? Então, a gente sente isso na pele, né? E aí que a gente chega no momento B.
O momento B, como vocês podem ver pelo desenho, ele é um momento mais instável, é um momento mais turbulento, é um momento a gente pode, vamos chamar de picos e vales, né? Muito referente à receita, principalmente. Então, é um momento onde a empresa começa a sentir a escassez de leads, né? Porque aquela fonte orgânica está se esgotando, e aí ela começa a abraçar o que vier, porque ela não sabe como vai ser o dia de amanhã, ela não tem uma operação previsível, constante, né, de geração de leads rodando. Então ela acaba abraçando o que vier. Poxa, então vamos imaginar, muito comum, as empresas tendem ali a ir para um caminho de modelo de recorrência. Poxa, mas pintou um projeto muito grande. Eu vou mandar embora? Não vou, não sei como que vai ser, se vai pintar um contrato recorrente para mim, eu estou meio na sorte nesse momento B. Então eu vou abraçar. E aí eu vou ter um pico de receita, um projeto grande, vou contratar a equipe, né? Vamos passar alguns meses, aquele projeto vai acabar. E muitas vezes eu não vou conseguir um projeto igual tão rápido. E aí o que acontece? Um vale na minha receita, eu preciso demitir equipe, né? Até eu conseguir outro projeto. Então é um momento instável. E é exatamente nesse momento B, né, que infelizmente nem todas as empresas vão conseguir passar para o momento C, e é aqui que elas vão buscar pela ajuda de profissionais, de ferramentas qualificadas para conseguirem iniciar essa construção, né, desse processo comercial, processo de marketing e vendas de uma forma geral, que toda empresa em algum momento vai precisar construir, certo? E é aqui que normalmente elas vão em busca de quem sabe, que normalmente são as agências, as consultorias, né, os outsourcings aí. Então a gente tem uma gama de opções, tanto de serviços quanto de ferramentas, né, que é nesse momento que essas empresas vão buscar. Talvez vocês façam alguma relação, é importante a gente entender de uma forma mais macro, né, em que momento que essas empresas buscam aí pelos serviços de vocês, né? E, como eu disse, passa para o momento C, que é um momento ali de crescimento acelerado, quem realmente consegue encontrar a tua própria fórmula, porque não existe fórmula de bolo, né, receita de bolo, então, precisa fazer assim, senão todo mundo tinha feito. Cada empresa vai precisar entender as tuas particularidades, o teu mercado, né, o perfil dos clientes, as tendências do seu mercado, vai precisar encontrar os parceiros certos, né, as ferramentas certas, implantar os processos, os playbooks certos. Isso não é do dia para a noite, isso leva tempo, muitas vezes leva mais de ano, né, para a gente fazer. E aí sim, poxa, encontrei, né, implantei, testei, amadureci, poxa, agora eu vou para o momento C. Depois desse período de maturação, vou começar a realmente sentir, colher esses resultados. Então, para mim, faz muito sentido a gente entender um pouco dessa dinâmica do mercado, né? Então, essas empresas precisam de parceiros capacitados em termos aí de estruturação de processos comerciais. Do outro lado, o que essas empresas encontram quando elas vão buscar por agências parceiras, consultorias parceiras? Isso, de novo, estou trazendo também muito da realidade do que a gente conversa com as agências e consultorias todos os dias, então a gente tem isso muito comprovado no dia a dia de que o mercado está assim, e desde a época que né, eu já vim de agência, já trabalhei em agência de marketing antes da Hamper, e desde lá de 2013, meados ali de 2013, poxa, eu percebo que o mercado ele mudou pouco nesse sentido, tá? Então, o que a gente vê por outro lado do mercado das agências agora e consultorias? A gente percebe que é um oceano vermelho, ou seja, um mercado craudiado, né? A gente tem muita empresa fazendo a mesma coisa, pouquíssimo diferencial. Por conta disso, acaba não conseguindo cobrar muito bem pelos teus serviços, né? Isso vai virando uma bola de neve, porque eu não cobro bem, eu não tenho diferencial, logo eu não consigo ser tão agressivo, né, na hora de cobrar, de precificar a minha entrega. Por eu não conseguir cobrar bem, eu não consigo contratar um time mais sênior, né? Então, é muito comum, a gente conversa com muita agência e é muito parecido, assim, falando de pequenas e médias, né? Pequenas principalmente, é um sócio ou dois sócios ali que são realmente as cabeças pensantes do negócio, que é quem tem toda a expertise e a estratégia centralizada ali com eles ou com elas, né? E um time ali de alguns poucos analistas ou até estagiários, de repente, que são mais ali a execução, né? E aí, quando a gente, de repente, pinga uma oportunidade
oportunidade de um cliente bacana, um cliente grande, um cliente estratégico, né, a gente acaba não conseguindo dar conta da forma como a gente gostaria, porque a gente não tem diferencial, logo a gente não vai conseguir cobrar bem, logo a gente não vai ter uma equipe talvez um pouco mais sênior, né, que já tenha mais experiência, consiga discutir a um nível mais estratégico, né? A gente vai começar a abraçar oportunidades ali que estão mais mascaradas como oportunidade, que são aqueles jobs que você com certeza sabe do que eu estou falando, né? Ou aqueles projetos que, putz, eu não posso deixar de pegar esse projeto, né? Ele vai complementar aqui o meu caixa, poxa, eu tenho conta para pagar, né? E só que às vezes ele foge totalmente. Às vezes você é uma agência que está se direcionando cada vez mais para focar em performance. E aí vem um projeto de site, ou um projeto de identidade visual, não sei, né? Tudo está ligado de alguma forma, mas muitas vezes você não tem estrutura para absorver, você absorve, né, para não perder aquela receita, e o que realmente era o teu foco acaba ficando para trás, você não consegue absorver tudo e vai virando essa bola de neve, né? E aí a gente sabe o que acontece. Os clientes, por outro lado, eles querem resultados cada vez mais rápidos, são cada vez mais imediatistas, entendem, parece que cada vez menos, né, que as coisas têm um tempo de maturação que a gente precisa testar, não é eu sou uma agência, eu sei o que fazer, fiz, acabou, deu resultado. Não, a gente precisa testar, cada cliente é um cliente, e aí acaba que eles cortam o contrato, né? Acaba que, mais do que isso, eles querem fazer sozinhos. Então, é muito comum a gente perceber aqui na Hamper, né? A gente percebe que a relação ela começa a desandar, né? É engraçado, porque é muito parecido os casos assim que a gente observa. A relação começa a desandar entre agência e cliente, ou entre consultoria e cliente, quando o cliente passa a enxergar o prestador de serviço puramente como um braço de execução, né? Então a estratégia ela já não existe mais. O cliente ele vai validar cada artigo que você escrever, ele vai apontar a vírgula no lugar errado que o teu redator colocou, ele vai querer aprovar a imagem que você fez ali para um e-mail, de repente, que vocês vão soltar para algum evento, né? Então ele vai começar a caçar cada detalhe e você vai se tornando cada vez mais ali a execução. E aí o cliente acaba chegando nessa conclusão: poxa, se é só para fazer o que eu falo, vou colocar um estagiário aqui e ele executa para mim, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo é tudo o que a gente acaba conversando, né? E entendendo aí com os nossos parceiros e com potenciais parceiros aí que a gente conversa quase que diariamente. Então, esse é um pouco do cenário que a gente vê hoje aí dos agentes digitais de uma forma geral. E aí, beleza, Bruna, mas o que você vê do outro lado, das que estão fazendo diferente, das que estão se destacando, né? O que a gente pode trazer aqui? Então, as agências que conseguem entender, sair daquela vala comum de, vou fazer redes sociais, alguma coisa muito genérica que eu consigo atender qualquer empresa que vier, algo muito superficial. Não, eu vou entender quem que é o meu ICP, qual que é o tipo de empresa que eu tenho expertise ou que eu quero me dedicar e me aprofundar e virar especialista nesse ou nesses tipos de negócio, né? Eu vou focar no ICP e eu vou me tornar um must have. É a velha história do nice to have, né? Então vamos pensar de uma forma muito simplista aqui, claro, né? Mas uma agência que só faça, a agência que atualiza a capa do Facebook do cliente, que faz posts ali todos os dias na página da rede social dele. É uma agência que ela está pouco entranhada naquele cliente. Bate uma crise, uma pandemia, como foi, bate final de ano, épocas sazonais, né? Que o cliente muitas vezes vai tirar o pé do acelerador e vai precisar cortar custo. Aquelas agências nice to have, que é o legal dele ter, é bacana, vai ser a primeira, né, a rodar nisso. Agora, quando a gente se posiciona como um must have, ou seja, é necessário de eu ter aquele parceiro, né? Então, imagina, você é a agência responsável por gerar os leads e as vendas do seu cliente. O último investimento que ele vai pensar em cortar vai ser você. Porque se ele cortar a única fonte que ele tem de gerar nova receita,
né? Provavelmente ele não vai se sustentar. Então, você precisa se posicionar como um must-have para esses clientes, tá? São agências, consultorias que trabalham com diferencial no serviço. Isso é bem importante porque nos últimos 10, mais do que 10 anos, a onda do inbound ela veio muito forte e hoje parece muito que a maioria das agências é link patrocinado, né? Mídia paga e inbound marketing. É o que a gente vê. É produzir o site, fazer ali um SEO, de repente, em cima desse site, colocar uma mídia paga mais para o curto prazo, né? E aí entra naquele leilão doido e dificilmente pequena, média empresa vai ter grana para bancar, produtos mais comoditizados, né? E entra com uma estratégia de inbound marketing ali. Então, é muito uma receita pronta, parece, né? Parece que poucos inovam e fazem diferente. Então, você precisa ter diferencial para você poder cobrar bem, né? E conseguir cobrar de forma saudável, de forma recorrente, né? São agências e consultorias que atuam em canais de maior alavancagem, ou seja, que conseguem encontrar formas de gerar o máximo resultado no menor tempo, né? Isso é o que cada vez mais está acontecendo. A gente precisa encontrar canais de maior alavancagem e uma coisa que vocês devem estar cansados de ouvir, não só aqui na Hamper, mas em qualquer conteúdo que vocês devam estar acompanhando aí há bastante tempo, vocês devem estar ouvindo muito isso. Marketing e vendas andam juntos. Marketing e vendas são uma coisa só. Não dá para você ignorar marketing e só olhar para vendas e vice-versa, tá? Em linha com isso, né? Aí já entrando também um pouquinho mais assim no mundo prospecção, para a gente ir caminhando aí para essa estruturação, né, do serviço de prospecção aí para ajudar vocês. Eu lá, desde a época que eu comentei que eu trabalhava em agência, eu mesma passei por isso que eu posso dizer com propriedade. A gente que já nasceu os nossos negócios ali no mundo digital, né, como deve ser o caso da maioria de vocês aqui, a gente tem até um certo preconceito com prospecção. Eu mesma, na época, a gente fazia muito inbound, que é muito do que eu relatei aqui para vocês agora. E para acabar enaltecendo, né, o que a gente fazia, que era muito mais marketing digital e menos vendas, né, eu acabava até desmerecendo a prospecção. Né? Então era, puxa, cara, na época, né, a gente não, a prospecção não era digital também, era uma prospecção. Então, cara, puta, a prospecção é analógica, a prospecção a gente não vai conseguir tangibilizar isso, né? A gente pensando e falando com os clientes também. A prospecção, putz, a gente linka muito com telemarketing, cold call, algo baseado de fato em esforço humano, algo que não escala, algo que não é estratégico. Então é comum que a gente tenha essa visão, né, já enraizada quando a gente fala de prospecção. É um certo preconceito que a gente que vem desse mundo tem, né? Só que a gente precisa entender que prospecção evoluiu, né? Por isso que veio todo esse boom aí de Aaron Ross, da questão do cold calling 2.0, né? Justamente porque ele desmistifica toda essa história da prospecção analógica. Existe a prospecção analógica, mas ela evoluiu. Hoje a gente está falando, quando a gente fala prospecção na Hamper, a gente está sempre se referindo a prospecção digital. E isso muda tudo, tá? Beleza. Como que então prospecção é estratégia? Vou de uma forma rápida destrinchar. Quando a gente pensa em prospecção, já vem, né, batido ali. Prospecção digital, beleza, vamos pensar em pegar contato e tentar contato com eles, tentar uma resposta. A gente pensa de forma simplista, acaba banalizando o processo. Onde que tem estratégia nisso? Vamos lá. Você, enquanto agente digital, enquanto braço direito que está apoiando o teu cliente na construção do processo de marketing e vendas dele, tá? Primeiro de tudo, aqui são coisas que o teu cliente não vai fazer por conta, que ele vai precisar de você e você vai precisar saber, tá? Para conseguir ajudá-lo e conseguir ser estratégico na entrega da prospecção. Primeira coisa, a gente precisa saber quem a gente vai abordar, né? Então a galera normalmente esquece as mínimas lições de casa. Ou seja, quem que é o ICP do teu cliente, né? Pode ser um, pode ser mais de um, não sei. Normalmente a galera já abre o LinkedIn e já quer começar filtrando. Mas filtrar o quê? Ah, eu filtrar tudo. Eu posso atender qualquer tipo de empresa. Isso é o que a gente mais escuta, né? Você também deve escutar muito por aí. Primeira coisa, cara, vamos sentar, vamos entender quem que a gente vai prospectar, vamos segmentar. Depois, onde você vai falar com o teu cliente? Onde que você encontra essa galera? Cara, não sei.
Onde que eu vou encontrar esse tipo de público? Tem públicos que vão ser mais offline, de repente a gente vai encontrar só numa base da Receita Federal, de repente vai encontrar uma lista telefônica, física, não sei, pode ser, quem sabe, né? Ou não, de repente é um público mais endereçável ali digitalmente, e aí eu vou pelo LinkedIn, poxa, ali, dependendo do público, está recheado, dependendo do público, não vai dar certo o LinkedIn para você, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho de entender onde que está esse ICP, tá? Depois, o que eu vou falar para esse ICP? Quando a gente fala ICP, também parece uma unidade, né? Igual prospecção, mas quando a gente começa a destrinchar, igual eu estou fazendo aqui, o ICP ele se desdobra em várias segmentações. Então, por mais que o teu cliente, às vezes, ele seja bem nichado, ele tem um ICP, isso não significa que eu vou fazer o exercício em cima de um ICP macro. Não, eu consigo segmentar. Às vezes eu estou falando de um ICP que diz respeito ali à área comercial. Beleza. Quando eu vou abordar um diretor de vendas, ele tem outros interesses que um vendedor, né? Então eu preciso ter abordagens diferentes. São pontos de dor diferentes que cada um vai, que eu vou botar o dedo ali na ferida e ele vai sentir e vai prestar mais atenção em mim. Então, tudo isso é um exercício que você vai fazer. Como que eu vou abordar cada um desses ICPs? A mesma coisa, né? Cada ICP é um, cada persona é uma, a gente sempre preza pelo e-mail, principalmente quando a gente está falando aqui de estruturar uma estratégia de prospecção como um serviço, né, para oferecer para clientes. O ideal é que isso escale. Então, vamos sempre partir da premissa e-mail, escala, tangível, né, dados ali na tua tela, tá? Mas existem perfis que é só pelo telefone. Existem perfis que dá pelo e-mail, mas por que não a gente tentar um plus, né? Com uma ligação telefônica. O telefone ele não é inimigo. A gente é contra cold call. Isso não significa que a gente é contra ligação telefônica no processo comercial. São coisas diferentes. Uma ligação com contexto e uma cold call, né? A gente também tem muito conteúdo falando sobre isso, tá? Então, quando seu cliente não vai parar para pensar, poxa, esse perfil eu vou fazer e-mail e se acontecer tal coisa, eu vou ligar só para esses aqui, ele não vai fazer, né? Quem faz isso é você. Então, tudo isso, destrinchando aqui de uma forma rápida, são coisas que você pode já englobar dentro de uma estratégia de prospecção que não só entrar no LinkedIn, fazer filtro e mandar e-mail para os contatos. É muito mais do que isso. Legal, a gente destrinchou aí os principais pilares dentro do processo de prospecção digital. Agora, vamos aprofundar mais em cada um deles, tá? Então, bora lá. Eu dividi aqui em algumas etapas para a gente falar um pouquinho melhor sobre elas. Teria conteúdo para a gente ficar 1 hora em cada slide falando profundamente sobre cada uma das etapas. Aqui eu vou plantar a semente com vocês para que vocês saibam tudo o que tem aí de oportunidade por trás de uma entrega de prospecção digital, para que vocês realmente olhem enquanto pode ser produtivo para vocês construir realmente uma nova linha de serviço na agência, que vai tirar vocês daquela vala comum e sem diferencial, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu trago aqui e que eu nunca deixo de falar em qualquer conteúdo que eu estou tratando essa parte mais técnica da prospecção digital e que muita gente esquece. Até mesmo nessa etapa anterior, né, eu não coloquei isso daqui, porque realmente a gente tende a passar batido, já começar olhando para a prospecção digital, né? Prospecção digital, ela é uma parte dentro de um funil comercial, dentro de um processo maior, tá, galera? Então, não adianta a gente achar que o cliente vai contratar a gente e a gente vai realmente conseguir só olhar para a prospecção digital. A gente precisa obrigatoriamente, se a gente quiser entregar um serviço de qualidade, fazer minimamente um processo de inteligência comercial, tá? Não adianta a gente acreditar em todas as respostas que o cliente der para a gente. Tá? Ao longo do dia de hoje, nas entrevistas, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter relatos reais aí de consultores, de agências parceiras nossas que reforçam também essa fala, mas assim, o grande posicionamento estratégico, ele vai muito além de você pegar o que o cliente quer e executar. Ele está principalmente em você ajudar o cliente a entender o que ele precisa. Muitas vezes nem o cliente sabe, né? O que ele precisa. Muitas vezes o cliente, por incrível que pareça, não sabe os pontos altos da solução dele. O cliente não sabe como está o mercado dele.
o cliente não sabe as tendências do mercado dele, né? Quantas vezes você já deve ter se deparado com isso? Você fez a melhor estratégia que você pôde, mas você falou, cara, o problema não é a minha entrega, o problema está antes. O problema está que, putz, essa solução já não vende mais, né? É igual o cara tá querendo vender máquina de escrever. Não adianta, você pode vender, fazer a melhor estratégia. Não vai dar certo, não vai gerar a escala que o cliente está querendo. Então, a gente precisa sempre dar um passo para trás. Eu acho que a grande pensamento estratégico está aí. Sentar com esse cliente e, primeiro de tudo, processo de inteligência comercial. De novo, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando disso, mas basicamente você precisa, junto com o seu cliente, entender sobre a empresa dele, o mercado dele, os concorrentes dele. Qual foi a última vez, será, que ele soube dos concorrentes, o pitch que os concorrentes estão usando, o tipo de solução que os concorrentes estão vendendo, os preços que estão sendo praticados, né? Qual será que foi a última vez que ele olhou para a base de clientes dele e bateu um papo ali com alguns principais que seja, para entender a visão que eles têm, o valor que ele está conseguindo agregar, quais que são os pontos altos da empresa, da solução que ele está oferecendo, quais que são os pontos fracos, né? Quase que uma análise de SWOT mesmo que a gente faz. Então, isso gera muito valor, tá? Tanto para o seu cliente de receber essa entrega, um trabalho de inteligência comercial, independente do que você vai fazer em termos de marketing e vendas, ele é muito bem-vindo, ele é muito produtivo, né? Tanto para o cliente, que vai adorar receber esse diagnóstico e fazer esse exercício, né? Que muitas vezes ele nem conhece o que é isso, e para você, porque isso vai te gerar muito insumo para conseguir fazer uma boa estratégia depois. Você encurta muito o teu caminho, tá? A gente precisa entender as tendências desse mercado, né? Mais do que olhar para os clientes, do que olhar para os concorrentes, a gente não tem que olhar concorrente para falar, ele está fazendo isso, preciso fazer igual, preciso fazer um preço mais baixo. Não é isso, né? Existe aquela história real e não tão antiga aí das locadoras de filme, né? Elas estavam batalhando entre si e não estavam olhando a tendência do mercado, né? Que na verdade ia muito mais para um caminho de recorrência. Então, enquanto estava ali Blockbuster, as competidoras guerreando entre si, né, para ver quem que praticava o preço menor do aluguel de filme, quem que tinha o espaço mais bonito, quem que deixava o filme mais tempo na casa do cliente, etc. E tal, coisas pequenas, se elas tivessem feito minimamente esse exercício, né? E aí vem o que? Uma Blockbuster e engole todas. Desculpa, uma Netflix e engole todas, né? Por quê? Porque a tendência do mercado estava indo para outro lado e elas não estavam olhando, elas estavam olhando para a concorrência, né? Mas estavam fechadas ali no mundo delas. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo inteligência comercial. Isso tem muito valor, tá? Não vou me aprofundar mais aqui, senão, como eu disse, dá para falar o dia inteiro sobre ela. Feita essa lição de casa aí, tá? Definição de ICP. Aí a gente começa. Beleza, fiz o macro, agora vamos começar. O meu foco aqui primeiro vai ser a prospecção. Então, eu vou começar a enviesar para a prospecção. ICP, acreditem, né? ICP a gente fala muito, você deve estar cansado de ouvir falar de ICP. Todo mundo fala, ninguém faz. Muito difícil, tá? O teu cliente não tem obrigação, talvez nem deveria, nem precisaria saber fazer definição de ICP, entender muito sobre isso, mas você precisa. Não é o core business dele, mas é o teu, né? Então, a gente tem que partir dessa premissa. Se tem alguém que tem que ser autoridade nisso, é você. E, de novo, tem muito conteúdo, muita estratégia, muita coisa sobre isso. Aqui eu vou te trazer um rápido insight aqui, para você ter, caso você não imagine como que se faz isso, mas algo simples aqui para você já ter um direcionamento. Essa matriz, ela é bem simples e eu gosto bastante dela porque ela basicamente te diz que o teu ICP ele vai estar no seu cluster ali, né, em que você encontrar o maior potencial de receita versus a maior taxa de conversão. Então você vai basicamente existem diversas formas de fazer, mas vamos imaginar que você pode clusterizar, vai pegar a base de clientes do seu cliente e você vai montar clusters. Baseado em quê? Pode ser, por exemplo, segmento de mercado e região. Eu vou pegar aqui indústrias de software em São Paulo, vou englobar todos os clientes que estão aqui. Vou pegar indústria de tecnologia no Rio e vou englobar todos os clientes que estão aqui. Vou separar todos os clusters que ele tem na base hoje e eu vou começar a avaliar onde eu tenho mais receita concentrada, tá? E onde eu tenho mais habilidade de ganhar aquele tipo de venda, que eu consigo gerar escala e que eu consigo ganhar vendas mais rápido, que eu tenho realmente a habilidade de fazer isso. Porque às vezes eu falo, nossa, aqui
E isso até para agências isso é muito comum, né? Que é o modelo de serviço. Poxa, eu tenho 20 clientes, mas um cliente, ele representa o maior potencial de receita concentrado, mas é um cliente. Não quer dizer que esse é o teu ICP. Esse foi um ponto fora da curva. A gente não vai considerar para você tentar atacar sempre aquele tipo de cliente, porque não vai rolar. Foi quase que sorte, né? Lógico, foi mérito seu, mas foi muito pontual. Não é aquilo que vai te gerar escala. Então, a gente precisa colocar essas duas variáveis aí em questão e a gente vai encontrar o ICP ou os ICPs, né? Muitas vezes é mais do que um ICP. Então, ajude o seu cliente a fazer uma definição assertiva de perfil de cliente ideal. Essa também é a base de tudo. Como eu disse mais no início, além da definição de ICP, a gente não precisa parar por aí. Quando a gente fala de prospecção B2B, né, principalmente, a gente tem diversos critérios que a gente pode usar para fazer uma segmentação refinada. Quanto mais refinado, melhor, tá? Melhor para você conseguir testar, metrificar, entender qual que é a melhor direção. Você vai aprender mais rápido, tá? Então, não tenha preguiça. Você vai fazer a definição de ICP e dentro do ICP, tá? Indústrias de software em São Paulo. Legal. Qual área dentro da indústria de software? Vendas. Beleza. Dentro da área de vendas, eu tenho hierarquias, como eu tinha dito também mais anteriormente. Uma segmentação vai ser só com diretores e gestores. Outra vai ser com líderes, talvez eu possa ter uma no meio do caminho. Também é uma outra abordagem, são outros interesses. E outra vai ser só com vendedores, que estão na ponta da operação. Cada um eu falo de um jeito. Cada um tem uma dor diferente. Cada um eu abordo de uma forma, porque eu não vou abordar falando de mim, eu vou abordar falando dele. E aí, de novo, tem muito conteúdo sobre isso. Na internet, no blog da Hamper, no YouTube da Hamper, vários lugares, não só na Hamper, que você deve mergulhar de cabeça. Você tem que ficar craque nesse negócio, tá? Aqui eu estou plantando a semente com você. Legal, tem o gestor de vendas, tem a área de vendas. Tem influenciadores. Poxa, por exemplo, na Hamper, né? A gente tem outras áreas que a gente pode abordar, não só a área de vendas, o marketing às vezes gera lead também, né? Através de prospecção. E o Hamper pode ser, na hora da gente abordar, a gente pode falar com times de marketing, não só de vendas. Então, tudo isso você precisa sentar e entender com o seu cliente, tá? Criação das mensagens. Depois da gente fazer a definição, segmentar os ICPs, eu vou olhar cada segmentação e vou fazer a criação das minhas abordagens, tá? Então, de novo, vamos lá. O que eu trago aqui para vocês, também como uma forma de trazer algo mais prático, para vocês visualizarem, tá? Mas é superficial, vocês podem se aprofundar depois nisso. Para eu criar as mensagens, eu vou fazer uma criação, né, de copies de e-mail para cada um dos meus segmentos. Então, eu vou pegar o primeiro segmento, eu vou colocar lá, qual que é o setor? Aqui eu estou falando do setor de tecnologia. E aí eu vou pensar, qual que é o problema comum nesse setor? Falta de leads. Quem que é o decisor, nesse caso, desse segmento aqui, dessa segmentação que eu estou trabalhando? É o gestor de vendas, ok. Qual que é um problema agora não comum, mas específico do gestor? Porque lembra, a falta de leads, ela é quase a nível empresa, né? Quando a gente está falando do problema específico, eu estou olhando para o gestor de vendas. Qual que é o problema do gestor? O problema do gestor é que os vendedores dele, ele tem um time, ele é gestor. Os vendedores perdem tempo prospectando e eles não conseguem bater as metas deles. Né? Isso até trazendo esse exemplo, ele é muito baseado, por exemplo, ele é muito baseado no que a Hamper, né, poderia fazer na hora de prospectar. Então, o Hamper, ele ajuda gestores de vendas que têm essa dificuldade do time de vendas dele perdendo muito tempo prospectando e acabam não conseguindo bater meta. Eles estão focados na etapa inicial e não na venda efetivamente. Qual que é a solução? Tudo isso a gente faz esse exercício, tá? Bom, você pode sentar com o teu cliente e preencher isso daqui. Bom, a solução é o quê? Então, eu vou automatizar essa etapa que está tomando muito tempo dos meus vendedores, que é o estágio inicial da prospecção. Essa é a solução. Qual que é o resultado que eu gero? Bom, eu consigo, com isso, triplicar os leads e eu consigo reduzir o tempo. Ó, são 2 resultados que eu consigo entregar, né? Quais provas eu tenho disso? Bom, eu tenho cases. Legal, não tenho? Tá aí mais uma entrega que você pode ajudar o teu cliente, tá? Mais um entregável que ele pode ter, pode receber, que vocês podem fazer juntos, para que vocês consigam ter um processo de prospecção ainda mais eficiente lá na ponta, tá? Então, produção de cases é um material de apoio importante que pode entrar como mais um entregável aí na tua estratégia. Então, legal, validamos a parte de criação de mensagens e vamos fazer a programação dos e-mails.
tá? Isso também demanda esse exercício, que não é padrão, né? A gente acaba ficando muito enviesado com esses exemplos que a própria Hamper usou muito lá no início e que a galera acaba se apegando até hoje de, tem que ser 4 e-mails, é o primeiro, um follow-up, a comprovação e jogar a toalha ali, o break-up. Gente, não se limitem, né? De novo, se o teu cliente for que não tem geração de leads como core business, ele for fazer isso por conta própria, ele vai seguir o padrão que ele vê no blog da Hamper, que ele vê na internet, né? Agora, você, que é especialista, tá? Que está cobrando para fazer isso, que se dedica a estudando isso, você precisa sair dessa vala comum, você precisa entregar um algo a mais, né? E entender o que eu posso colocar de plus em cima disso, como que eu gerencio, como que eu faço testes, né? Teste AB, como que eu posso colocar cadências de ligação em cima disso, como que eu posso otimizar o processo, de repente agilizando a parte de agendamento dessas reuniões, tudo isso é você, agente estratégico, braço direito do teu cliente que tem que mergulhar, descobrir, aprender, ser especialista, sugerir para ele e fazer, tá? Então, tá aqui as principais etapas de como você pode destrinchar o processo de prospecção e como prospecção é estratégica, tá? Esses foram os principais pilares. Agora vamos entrar um pouquinho na parte de precificação, tá? Modelos de oferta primeiro. Então vamos entrar agora na parte de precificação. Vamos começar falando dos diferentes modelos, né, de oferta quando o assunto é prospecção digital. E de novo, tudo isso a gente tira do que a gente vê no dia a dia e aqui, principalmente, de como os nossos parceiros trabalham. Tá? Então, vou trazer alguns, considerem isso como benchmarks mesmo. A gente está abrindo o capô do Fusca aqui para dar essas ideias para vocês conseguirem escolher e trabalhar o modelo mais adequado. Então, vamos lá. Hoje a gente tem 3 modelos que são mais praticados na nossa base aqui de agências e consultorias parceiras, tá? E aí o importante é que vocês entendam qual é mais aderente para o modelo de negócio de vocês. A gente tem um modelo de consultoria, então eu estou sempre aqui falando agência, consultoria, porque são os modelos principais, né? Então, a gente tem o modelo de consultoria, que é um modelo mais hands-off, né? Onde você mais implanta no cliente, entrega um plano de ação e ajuda, mas você não executa na maioria das vezes, né? O modelo de negócio é por projeto, então você vai cobrar, muitas vezes os nossos parceiros eles trabalham ali de 6 a 12 meses, um projeto com toda a programação do que vai ser feito, né, ao longo desse tempo, projeto encerrado, modelo pontual de projeto. Normalmente fica ainda depois um contrato vigente, mais de manutenção, de acompanhamento, mas é um modelo de projeto consultivo, né? Que a gente chama. E aí aqui se cobra ali, quando a gente está falando de prospecção especificamente, a gente está falando de cobrar por criar todos esses assets, né? Que a gente viu aqui, então fazer o setup da campanha, criar os argumentos, fazer todos aqueles exercícios que a gente viu rapidamente aqui agora, treinar, né? Capacitar as pessoas, criar as metodologias, montar os playbooks, tudo isso normalmente está dentro desse projeto consultivo, né? Mas quem executa tudo isso é o cliente, tá? A gente tem o modelo do meio que eu coloquei aqui, porque particularmente é o que eu sou mais partidária, vejo dar mais certo, tá? E ser até mais fácil de trabalhar, no sentido de ser mais difícil de errar no modelo de recorrência, tá? Aqui a gente tem esse modelo de recorrência muito nos parceiros que são agências de marketing, agências consultivas, eu coloquei aqui, porque acaba sendo uma mescla aqui entre estratégia e execução, né? Então, são agências que executam principalmente demandas do marketing, hoje ainda é assim, né? Tanto que o nome não deixa mentir, agências de marketing digital, que é o que a gente vê aí normalmente, né? Dificilmente absorvem a parte de vendas, mas isso vem mudando, né? Com toda essa questão do marketing e vendas trabalhando juntos, isso vem mudando, mas hoje a realidade que a gente tem, agências que absorvem principalmente as demandas do marketing, então são aquelas agências que vão fazer, como eu disse lá no início, o site, o SEO,
SEO, o blog, vão alocar ali um redator para alimentar esse blog, vão trabalhar estratégias de marketing de conteúdo em cima disso, vão fazer mídia paga, etc., né? Costumam cobrar no modelo de recorrência, tá? E executam toda essa estratégia, então, como eu falei, são tanto a execução quanto a estratégia. E a gente tem um último modelo que é aí o tão polêmico Success Fee, né? Com certeza alguém que está assistindo aqui pratica esse modelo, não acho que é pouca gente, inclusive. Eu vejo que é fácil de errar nesse modelo, tá? Mais para o final aqui, talvez vocês vão se lembrar quando eu falar, mas é complicado porque acaba ficando muito subjetivo na maioria das vezes, é isso que eu vejo acontecer de quando dá errado. Para o cliente o resultado é uma coisa, para a agência o resultado é outra, né? Querem sem significados diferentes, tá? E aí acaba ficando um pouco arriscado você cobrar só pelo resultado, né? Afinal, o resultado não é só o lead gerado. Mais para frente a gente fala melhor sobre isso. E aí vem surgindo essa categoria, não que seja algo novo, né? Porque sempre existiu, mas cada vez mais com esse boom de prospecção digital que vem acontecendo, a gente tem muitas agências de prospecção ou outsourcing de prospecção surgindo no mercado. Isso era quase zero há um tempo atrás na nossa base. Ela era muito dividida entre agência e consultoria. Agora, tem muita agência surgindo de terceirização de prospecção. Inclusive, a gente tem vários cases na base de agências que nasceram através do Hamper, né? Às vezes, consultores que já têm ali tua consultoria, ou até empresas de outros segmentos que conheceram o Hamper, conheceram toda essa metodologia de prospecção, falaram, poxa, tem negócio aqui, tem oportunidade aqui. Vou me tornar uma agência de execução de prospecção. Eu vou executar, vou pensar na estratégia e vou fazer. Nada mais do que isso. E normalmente esse modelo, como eu disse, trabalha nesse modelo de Success Fee, não é regra. Aqui é o modelo que mais flutua em termos de modelo aí de precificação, modelo de atuação, tá? Mas é importante a gente falar um pouquinho desse Success Fee aqui também para vocês refletirem aqui entre os três, ok? Eu já deixei aqui o meu voto de qual é o meu preferido, mas acho que não tem certo ou errado, né? Acho que recorrência é tendência, não só tendência, como uma realidade muito estabelecida já. Todo mundo que eu converso, a maioria, né? Todo mundo é sempre exagero, a maioria está buscando o modelo de recorrência, né? E aí, de novo, daria para a gente estender aqui o dia inteiro falando sobre cada um, falando sobre recorrência, mas fica para um próximo papo. E aí, agora, caminhando para o final, ainda falando sobre precificação, o recado que eu quero trazer aqui, antes de explicar muito rápido essa tabelinha, porque ela é grande, mas de uma forma geral é muito simples, é possível até que muitos já façam dessa forma, tá? O recado que eu quero deixar é precifique com base no seu esforço interno, esforço do teu time, tá? Ou seja, voltando lá, a gente não vai precificar de acordo com o resultado final, o lead gerado, porque o teu time, ele tem muito esforço, né, antes do resultado gerado, que você não pode ignorar, né, para que fique ali saudável para todo mundo, para que você consiga trazer profissionais bons, para que você consiga trazer tecnologia boa e, consequentemente, resultados bons para o seu cliente, né? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com precifique com base no seu esforço interno? Tabelinha de hora homem, tá? Você já deve trabalhar assim, talvez com outras entregas. Com prospecção não precisa ser diferente. Você vai pegar, pode ser, para começar, cada um daqueles pilares que eu trouxe, que são ali como a gente vai destrinchar toda a estratégia de prospecção. Então, desde lá da inteligência comercial, definição de ICP, construção de lista, né, que seria segmentações, os scopes que você vai escrever para cada um, o setup, colocar a campanha para rodar, otimizar, fazer o acompanhamento da estratégia, teste AB e tudo isso, você vai mapear isso numa planilha. Cada uma das principais etapas do processo de prospecção, tá? Se de repente você combinou com o teu cliente, vamos fazer um case a cada 3 meses, novo. Beleza, você vai colocar isso também, vamos precificar isso. Você vai colocar o que você combinar, o que você estruturar na tua agência ou na tua consultoria em termos de prospecção, tá? Você vai determinar quem é o profissional responsável por cada etapa. Então, a parte de escrever copy de e-mail, o meu redator. A parte de fazer o acompanhamento, fazer ali as calls quinzenais, de repente, com o cliente, para ver como que tá, se está indo tudo bem, está alinhado. O atendimento, beleza, vamos colocar o profissional. Vamos colocar o valor
hora de cada um desses profissionais, que é algo básico que você provavelmente já tenha tabelado aí. A gente vai entender qual que é o total de horas mês, tá? Que cada um desses profissionais vai passar executando cada uma dessas tarefas, tá? Para os clientes que você vai ter ali com prospecção digital, e você vai fazer o cálculo de valor total mensal, tá? Você vai multiplicar pela quantidade de dias e você vai ter esse resultado. Aqui é só um exemplo, tá? R$ 2.800 até abaixo do que a gente entende, né? É lógico que varia, né? Mas é até abaixo do que a gente entende que uma estratégia de prospecção digital pode valer aí para o teu cliente. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo, não se baseiem nesses valores, nessas horas. Vocês precisam criar a tabela de vocês com base no mapeamento que vocês já têm do profissional, do valor de cada um e das atividades a serem feitas ali, que também podem variar. Isso aqui é o arroz com feijão. Lembrem-se, né? Vocês são os especialistas, vocês podem incrementar isso daqui com muita coisa. Não precisa se limitar só às entregas específicas e óbvias da prospecção digital. Tem muita coisa periférica aí em torno disso. Então, precifiquei. Isso aqui é o preço, tá? Isso aqui é o meu custo, na verdade. Quanto que vai me custar para operacionalizar, para criar toda a estratégia e executar isso para o meu cliente. Tá? Se eu quiser cobrar no modelo de recorrência, que foi o que eu disse, que é o que a maioria está buscando agora, que é o que eu acho que também faz mais sentido aí de uma forma geral. Custo, temos aqui. Agora, eu vou conversar com o meu cliente, vou apresentar isso para ele, né? Vou precisar convencer o meu cliente de que faz sentido ele me pagar não só o meu custo, né? Mas eu ter a minha margem de lucro também em cima disso, né? Porque é claro que a gente não vai colocar só o nosso custo aqui. Agora, vamos lá. Para a gente negociar com o cliente, a gente não vai usar aquela tabela de esforço interno. O cliente não precisa saber desses mínimos detalhes. Inclusive, eu vejo que quanto menos ele souber, melhor. O importante, né, se a gente precisa sempre pensar como que eu posso me posicionar como o braço direito do meu cliente. A gente tem que ser aquela empresa ou aquela pessoa que seja que o cliente, às vezes, para tomar decisões que nem são referentes a marketing e vendas, fala, puta, deixa eu ligar ali para fulana, para fulano, ver, porque o cara confia em você, né? E aí, para ele, pouco importa como você vai fazer. O importante é por que, que a gente tem que fazer e o que, que a gente tem que fazer. Cara, vamos fazer isso, ó. Eu entendo, vou defender a tese com você, é isso. Você precisa disso, bora? Cara, bora, faz aí. Ele confia, ele precisa confiar. E aí, se você vê que você não dá conta também de executar, pensa sempre, eu pelo menos acredito muito que a estratégia é o principal, né? Construa uma boa estratégia. Se você começar a absorver tudo isso, executar e não tiver conseguindo ter tempo, fôlego para pensar na estratégia, né? Porque a operação ela consome, ela grita muito mais alto do que a estratégia no dia a dia, né? Tira a execução, terceiriza isso eventualmente com parceiros. Isso é uma boa prática que a gente vê com vários parceiros que performam muito bem. Foca na estratégia. A execução é muito importante, mas, ao meu ver, ela ainda é menos importante do que a estratégia. Tá? E aí, na hora de negociar, então, não pouco importa para o cliente quem vai fazer, como vai fazer, não importa. Cara, negocia com base nos seus resultados. E aí, voltando lá no que eu falei para vocês agora há pouco no Success Fee, né? Resultado é subjetivo e a gente tem a tendência, não só o cliente, mas nós próprios temos a tendência a ligar resultado só ao objetivo final. Mas não é, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Quando a gente vai fazer uma estratégia de prospecção, a gente tem todos os prospects frios. Aqui eu já tenho um asset, né, de valor que eu vou dar para o meu cliente. Eu tenho ali a definição de ICP que eu fiz com ele, eu tenho listas, né, com prospects frios, né? Eu tenho conteúdos, como por exemplo os cases de sucesso que vocês tiveram que produzir, isso é um entregável. Eu tenho depois os prospects que abriram, porque quando a gente vai começando a usar essas listas frias numa estratégia, eu vou começando a abordar, eu vou começando a tirar todo mundo que eu vejo que ou está errado o contato, né? Ou, enfim, eu começo a fazer uma divisão. E aí eu fico só com aquela galera que é real. Poxa, então eu tenho aqui na mão um ouro. Meu cliente tem, através do meu trabalho, uma lista de prospects validados dentro do ICP dele. Isso é um grande ouro que ele tem na mão. Isso também é uma entrega que você está fazendo, né? Mais do que uma lista validada dentro do ICP, que ele pode usar para qualquer outra estratégia, ele tem uma lista ainda mais quente. Ele tem uma lista de contatos que já te responderam,
Ou eu tenho uma lista de contatos que não me responderam. Ou eu tenho uma lista de contatos que me responderam negativamente. Imagina, eu tenho dentro do meu ICP uma lista de contatos que respondeu assim: não, obrigada, eu já estou com uma ferramenta muito semelhante à que você está me oferecendo. Esse cara está com seu concorrente. Você quer algo mais importante do que isso, de entrega para você fazer para o seu cliente? Cara, esse cara está usando a solução do seu concorrente. Vamos programar uma cadência para daqui 6 meses para dar um ping nele de novo, ver como é que ele está, se ele está sendo bem atendido. Poxa, você quer coisa mais quente do que isso, né? E por fim, a gente tem também o resultado, que é o que a gente ancora, que é o lead gerado, né? A resposta, a reunião agendada, talvez com a SDR que vai para vendas, né? Que a gente acaba resumindo tudo a isso. Mas veja que você tem vários assets de fato, né? E é aqui que você tem que focar na hora de defender tudo isso com o cliente, tá? Para você conseguir ter uma margem boa e trabalhar de forma saudável, com uma equipe qualificada, com uma tecnologia bacana também para te apoiar e te gerar escala e reduzir o teu custo operacional, que isso é muito importante. Esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero muito que vocês tenham aproveitado. Como eu disse, tem coisa para a gente falar até amanhã, se a gente ficar aqui. Não vai dar nesse canal e nesse momento, porque a gente tem vários outros conteúdos legais aí ao longo do dia, mas eu fico 100% à disposição, caso queiram bater um papo, entendam que eu possa ajudar vocês de alguma forma, tá? A trocar alguma ideia sobre qualquer desses pontos que eu trouxe aqui. Bora rampar e fiquem com a gente aí ao longo dos próximos conteúdos dessa trilha que tá sensacional. Muito obrigada, um abraço.